Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Seguimos com o nosso projeto de lives aqui na Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, através do Centro de Estudos. E hoje vamos receber o Dr. Gustavo Azevedo, ele que é doutorando pela Universidade de São Paulo, é mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, advogado, também membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo. E hoje estará conosco tratando de um tema caríssimo, que é o tema da reclamação. Ele que é autor de uma obra muito relevante sobre reclamação, inclusive citada por diversas vezes em julgados paradigmáticos do Superior Tribunal de Justiça. Vamos aguardar o Gustavo para esmiuçarmos melhor o tema da reclamação, que precisa ser debatido de forma vertical, ok? Um grande abraço a todos que já estão por aqui, que já acompanham o projeto de lives da Procuradoria-Geral do Estado e, portanto, já tem participado dos debates. O Gustavo já está conosco, vamos só admitir a participação para começarmos aqui a nossa transmissão. Fala, meu amigo, tudo bem? Tudo bom, meu amigo Luiz? Tá escutando Tudo bem? bom? Tudo tranquilo, é um prazer aqui estar contigo, nesse projeto de lives aqui que nós desenvolvemos pela Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, através do Centro de Estudos, que é a unidade operativa que chefio atualmente. E o nosso objetivo, diante desse cenário de pandemia, é a gente possibilitar a continuidade das capacitações, das discussões, para que, da melhor forma possível, os procuradores, os servidores e também a população em geral possa ficar antenada a temas jurídicos relevantes e que são discutidos aqui de forma vertical. Já tivemos a oportunidade de receber o professor Denassi, o professor Leonardo Carneiro da Cunha, o professor Ricardo Schneider, e hoje estamos contigo para falar sobre reclamação. Eu sei que é difícil arrumar um espaço na agenda, mas dedicar uma hora para a gente é sempre um prazer. Muito obrigado. Aí eu já passo a palavra rapidinho para você fazer uma introdução geral, se apresentar. Enfim, já te apresentei, mas se quiser falar algo, fique à vontade. Depois a gente já volta com a pergunta. Luiz, velho, é muito bom dar um pulinho em Alagoas, aqui do lado de Pernambuco. Primeiro, por os grandes amigos que o processo me trouxe de Alagoas, Pedrinho, Pedro Nogueira, Presidente. professor Beclaut, professor Márcio Rocha, você, vários anepianos. Então, assim, esses tempos de pandemia, né, a gente está em casa, faz 24 dias que eu não piso fora de casa, 60 dias de quarentena, e poder dar um pulinho em Alagoas, lembrar dos amigos, conversar contigo me deixa muito feliz, e ainda mais falar sobre reclamação, que é um tema que, você sabe, me é muito caro, foi o tema que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, é um tema que eu gosto de falar. Enfim, e ainda mais contribuir junto de outros nomes, como o professor Leonardo Carneiro da Cunha, professor Denassi, junto na PGE de Alagoas. Eu fico realmente muito feliz por poder estar aqui contigo e daí, feito disso, um pulinho em Alagoas, mesmo que virtualmente. Pois é, né? Espero que quando tudo isso passar, a gente possa te receber presencialmente aqui na nossa cidade, né? Meu amigo, mais uma vez eu agradeço a sua participação. E, de início, eu gostaria que você traçasse um panorama geral do Instituto, falasse um pouquinho da reclamação, requisitos, enfim. A gente sabe que nós tivemos uma série de modificações que foram empreendidas pelo CPC de 2015, no que diz respeito ao trato específico da reclamação. A gente vai entrar nas discussões mais aprofundadas, mas se você pudesse traçar um panorama geral da reclamação, seria interessante para a gente e depois a gente segue com outras discussões. Para a gente conseguir entender o que está acontecendo com a reclamação hoje, poder ter uma análise crítica do que a reclamação, como a reclamação tem sido tratada, principalmente pelo STJ recentemente e pelo STF, a gente precisa entender um ponto. Eu acho que esse é o principal ponto chave do contexto atual da reclamação. É que ela surgiu lá em 1940 com base na teoria dos poderes implícitos. Então, o surgimento da reclamação, ele primeiro é uma ação tipicamente brasileira. É uma jabuticaba. Não tinha nenhum outro canto no mundo, é feito um mandado de segurança. Se você procurar um paralelo da reclamação nos Estados Unidos, na Europa continental, nos outros países latino-americanos, a gente vai encontrar coisas que poderiam ser parecido, mas não é a ação de ação-reclamação que a gente conhece. Então, ela surge no Brasil com dois principais objetivos.
preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões do STF. Isso lá em 1930, 1940, num contexto político, isso é importante, num contexto político de uma nova Constituição, num contexto político em que a União concentrou mais poder e tirou poder do Estado, os tribunais de justiça, a justiça local, passaram, dentro desse contexto, a desrespeitar as decisões do STF. Na época não havia STJ. Então, o STF decidia em última instância, com trânsito em julgado, um determinado assunto, e depois o juiz, lá na primeira instância, não dava efetividade, não dava cumprimento àquela decisão. O STF tinha uma série de competências constitucionais, uma série de competências previstas na Constituição, e, de repente, tinha um órgão jurisdicional local, estadual ou regional, usurpando aquela competência do STF. Então, imagine você ter que trilhar todos os caminhos novamente para voltar durante toda uma nova fase longa, e naquela época muito mais demorada, a fase recursal, para voltar ao STF, para fazer valer o que ele já havia decidido. Para fazer ser efetivado, ser seguido, ser obedecido aquilo que o STF já tinha decidido. Então, a reclamação ela começou como um pedido administrativos, pedidos de correção, e que aos poucos, discutindo isso que era reclamação, se era cabível a reclamação, se tornou uma ação constitucional. Então, ela vai além do mandado de segurança, além dela ser tipicamente brasileira, ela é uma ação que surgiu jurisprudencialmente. O STF ele disse assim, e aí entra a teoria dos poderes implícitos. De nada adianta eu ter uma série de competências, de nada adianta eu utilizar e decidir, utilizar essas competências para tomar decisões, se eu não tenho o poder implícito de preservar a minha própria competência, não permitir que me usurpem a competência, e eu não tenho, de nada adianta se eu não tiver o poder implícito de garantir a autoridade das minhas decisões. E aí surge a reclamação, nas suas duas hipóteses de cabimento tradicionais. Isso lá em 1940, que eu costumo chamar de fase pré-codificada. De fase pré-constitucional, quando sequer estava previsto na Constituição, não tinha previsão legislativa constitucional. E vem, então, a Constituição de 1988, e estabelece, prevê o cabimento de reclamação nessas duas hipóteses para o STF e agora para o STJ, que até então não existia. Então, com previsão constitucional, 1988, reclamação para preservar a competência e garantir a autoridade do STF e do STJ. Só que mesmo assim, no início era muito tímido o cabimento da reclamação. Ela era meio que esquecida. Isso a gente consegue observar pela quantidade de reclamações distribuídas no STF e no STJ e principalmente pela produção doutrinária, pela produção acadêmica acerca do Instituto. Assim, eram pouquíssimos trabalhos monográficos, um ou outro artigo, só que aí da fase, que aí eu já digo, entrou a fase constitucional, né, 1988 até 2015, ela começou a, vamos dizer assim, entrar em moda, ficar na voga. Vários marcos a gente consegue observar bem da reclamação começam a fazer que ela seja mais utilizada. Primeiro, a emenda constitucional 45, que estabeleceu, que criou a súmula vinculante, previu, junto com a súmula vinculante, o cabimento da reclamação. Então, a inobservância de tese do enunciado sumular estabelecido pelo STF permitia o ajuizamento de uma reclamação direta, como ainda permite, direto no STF, para garantir a observância da súmula vinculante. E isso fez ali a reclamação ficar em voga, alguns artigos, os profissionais os acadêmicos de direito, os operadores. Muito importante da reclamação, que é o esse marco. Gustavo, travou um pouco aí. Mas Gustavo,
Gustavo, Eu, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Gustavo, travou aí. Travou aí. Tá travando ainda. Você quer? Vamos fazer o seguinte: você sai. Acho que o mais interessante é você sair e entrar de novo. Eu vou te tirar e você solicita de novo, beleza? Saiu. O pessoal vai voltar, né? Tivemos um probleminha de conexão. Só aguardar a nova solicitação dele para que a gente possa continuar. Ele está falando da fase constitucional da reclamação. E vamos seguir aqui. Fala, meu amigo. Tá me ouvindo? parte. Tá me ouvindo? Tudo certo? Gustavo? Fala, Gustavo. Travando um pouco ainda. Fala, meu amigo. Vamos tentar de volta. Tirar o Gustavo. Esperar a nova solicitação. Só até a conexão estabilizar. Para a gente seguir com o tema da reclamação. Tá me ouvindo? Estou te escutando bem agora. Tá tranquilo? Então é o seguinte, deixa eu te pedir. Na verdade, quando você começou a falar da fase constitucional da reclamação, a tua conexão travou. Então, se você pudesse repetir a partir daí, a gente agradeceria. Exatamente qual parte? Quando você começou a falar da parte constitucional da reclamação, da previsão da reclamação da Constituição do 102 e 105, Perfeito. travou. Então, se você pudesse continuar daí, da fase constitucional. Então, na fase constitucional, que é de 1988 até 2015, a reclamação ela começa timidamente, só que alguns marcos são muito importantes durante essa fase. O primeiro deles é a Emenda Constitucional 45 de 2004, que criou a súmula vinculante. Então, junto com a criação da súmula vinculante, se previu expressamente o cabimento de reclamação para garantir a sua aplicação. Então, se alguém desrespeitava, seja um ente administrativo, ou seja um ente jurisdicional, um órgão jurisdicional, o enunciado da súmula vinculante, cabia, como cabe ainda, reclamação diretamente para o STF. Isso fez a reclamação entrar em voga, porque súmula vinculante, cada dia a cada mês o STF vindo ali com a súmula vinculante 10, que tratava determinados assuntos, a súmula vinculante que tratava das algemas, enfim, uma série de testes tributários em súmulas vinculantes, e você abrir espaço para o ajuizamento de reclamação diretamente no STF. Então, isso foi muito importante para o despertar da relevância e da importância da reclamação no nosso sistema processual. E a segunda etapa, o segundo marco muito importante nessa fase constitucional, é o cabimento de reclamação perante o STJ contra decisão de juizado. E isso foi muito importante. Porque no juizado, quem trabalha no juizado sabe que cada juiz de juizado é uma medida decisória que depois da turma recursal não tem mais controle. Então, a gente tem recurso extraordinário contra o acórdão da turma recursal, dificilmente, enfim, tem matéria constitucional envolvida, mas a gente não tem recurso especial. Então, como é que fica a matéria federal? Se a turma recursal violasse, desrespeitasse o entendimento do STJ em determinada matéria, a gente ficava sem recurso, ficava sem controle, criando um grau de insegurança muito grande para as partes, porque você tinha um desrespeito ao entendimento do STJ. Então, o cabimento contra a decisão do juizado foi talvez assim o que fez brilhar os olhos para a relevância da reclamação nesse sistema.
E uma terceira discussão muito importante foi, ó, Inclusive, a aí gente... a gente tem, depois pode debater, é o ponto relacionado à resolução 12, depois a resolução 3 de 2016 e a competência para análise da reclamação, né? Isso é bem complicado isso aí, bem complicado. O... E o terceiro ponto, assim, mais importante nessa fase constitucional é exatamente a discussão se cabia reclamação somente perante o STF e STJ ou também caberia perante os tribunais, principalmente os tribunais de justiça. E porque, veja, os tribunais de justiça também têm suas competências constitucionais. Então, se a gente aplicar a teoria dos poderes implícitos, que justificou o cabimento a existência, o surgimento da reclamação lá atrás perante o STF, o caminho natural é dizer que também os tribunais de justiça têm essas competências implícitas de julgar a reclamação. E daí é que eu eu registro sempre, quando eu falo do tema, que o mais importante para a gente entendê-lo hoje é dar 2 passos, 3 passos atrás e entender como surgiu, que foi com base nos poderes implícitos. Então, claro, tem vários outros detalhes aí na fase constitucional e o tempo não nos permite adentrar esses temas, mas aí já vem a fase constitucional, a fase codificada, perdão. Quando a reclamação, além de estar prevista na Constituição, está prevista no Código de Processo Civil 2015, dos artigos 988 até artigos 993, são poucos artigos tratando da matéria, mas que, enfim, ampliam largamente a competência, deixando bem claro que qualquer tribunal, e aí não é só mais o STF, o STJ, é qualquer tribunal, o TST, os TRTs, o STM, os tribunais de justiça, os TRFs, todos eles podem julgar a reclamação. E deixa bem claro que, além das duas competências tradicionais, as duas hipóteses de cabimento tradicionais, para preservar a competência e garantir a autoridade das decisões, também cabe reclamação para garantir a observância de precedentes, de alguns precedentes obrigatórios. E aí a gente não vai entrar nesse mérito se o sistema de precedentes brasileiro é bom, se o artigo 927 é bom, se o que se pensou no código é bom, mas existe um sistema, existe aí uma série de regras concatenadas que giram em torno do artigo 927, dos precedentes vinculantes, que firmada uma tese num precedente vinculante, o juiz pode indeferir a liminar, pode julgar improcedente liminarmente o pedido do autor, pode deferir uma tutela de evidência, o relator, com base no artigo 932, pode julgar o mérito de um recurso monocraticamente. Então, tem uma série de consequências da tese firmada ali com base naquelas hipóteses no artigo 927. E uma dessas consequências é o cabimento de reclamação constitucional. Então, a reclamação, ela passa a ter uma tríplice função: competência, autoridade e garantir a observância de precedentes, se encaixando como um elemento do sistema de precedentes vinculantes. Então, eu acho que esse é o panorama geral, assim, se tivesse que explicar em 15 minutos, apesar de ter caído aqui a conexão, se eu tivesse que explicar em 15 minutos a reclamação, eu acho que esse é o panorama geral que a gente pode dar. Perfeito, meu amigo. E você ter feito esse resgate histórico é importante até para você elucidar a questão relacionada à constitucionalidade da própria previsão do Código de Processo Civil, nessa fase codificada, da ampliação das hipóteses de reclamação. Até porque se o fundamento da instituição da reclamação é exatamente a teoria dos poderes implícitos, dos implied powers, então não haveria qualquer inconstitucionalidade da previsão no Código de Processo Civil de estender essas outras hipóteses de manejo da reclamação para defesa, para garantia e preservação das decisões proferidas em sede de padrões decisórios vinculantes. E é interessantíssimo isso, porque tem que se fazer esse resgate histórico mesmo, porque com base na teoria dos poderes implícitos, você defende a própria constitucionalidade que está previsto hoje no Código. E aí tem um outro ponto: ao longo da sua exposição, você veio falando a todo momento da ação, da reclamação como ação, da reclamação como ação. E a gente sabe que, de certa forma, existem alguns precedentes e julgados do STF que passaram a vislumbrar a reclamação como direito de petição, né? O que é, de certa forma, contraditório até com alguns posicionamentos do próprio Supremo Tribunal Federal,
E até recentemente, por exemplo, estabeleceu a possibilidade de condenação em honorários, né, na reclamação, e até o procedimento hoje que está aqui arquitetado no CPC de 2015. Rapidamente, para a gente poder entrar num ponto que é mais delicado, eu queria que só você passasse a sua visão sobre a caracterização da reclamação, a natureza jurídica da reclamação. Né? Para você, ficou claro que se trata de uma ação, né? Não se trata de um direito de petição, não se trataria de um incidente processual, mas propriamente de uma ação. E aí, se você pudesse falar disso rapidinho, só para a gente entrar no outro ponto, eu te agradeceria. Ficou claro, acho que acaba intrínseco na nossa fala, né? A gente vai falando sem perceber que é uma ação, tem natureza de ação, porque tem todos os elementos de uma ação. Então, a gente tem parte, a gente tem pedido e a gente tem causa de pedir. Tudo isso é realizado mediante um ato de demandar perante o Poder Judiciário. Então, fica muito claro para mim, e essa explicação ela é até simples, a meu ver, que é uma ação exatamente porque tem todos os requisitos, todos os elementos de uma ação. E por ser ação, vai ter todas as consequências de uma ação. Então, tem que ser estabelecido contraditório, tem que ter defesa, vai haver coisa julgada. Se a gente disser que é direito de petição, vai ter coisa julgada? Então, essa discussão no STF, no STJ, ela era muito obscura, porque era uma forma de tentar justificar a constitucionalidade da própria reclamação. Então, se eu disser que é direito de petição, porque direito de petição todo mundo tem direito de petição perante os órgãos do poder público, inclusive o poder judiciário, então está resolvida a questão da constitucionalidade da reclamação. E a gente volta lá para a teoria dos poderes implícitos. O que justifica a constitucionalidade da reclamação é exatamente a teoria dos poderes implícitos. Então, eu não preciso recorrer para o direito de petição para justificar o cabimento da reclamação perante os tribunais. E dizer que é direito de petição tem sérios problemas por consequência desse entendimento, que seria um deles não ter coisa julgada na reclamação. Então não teria coisa julgada porque é o direito de petição. Então, eu acho que você observando a reclamação, observando que ela tem os elementos de uma ação, a conclusão naturalmente se direciona para isso. E hoje, inclusive, o STF e o STJ também têm entendido que cabem honorários na reclamação, exatamente para essa ação. Na verdade, se a gente olhar direitinho, o STF está com uma divergênciazinha entre as turmas. A turma do ministro Barroso tem fixado honorários na reclamação. E a turma do ministro Fachin tem afastado o cabimento de honorários sob argumento que seria uma ação, mas uma ação constitucional. E ações constitucionais são gratuitas. Não tem condenação em despesas, tipo habeas corpus, mandado de segurança, ação popular, ação civil pública. Enfim, é um bom argumento, muito embora não me convença, porque todas essas ações constitucionais, elas têm a ressalva própria de que não tem condenação em honorários. E a reclamação não é uma ação constitucional, mas não existe essa ressalva legal. Perfeito, concordo com você plenamente. Para mim não tem muita discussão não sobre a natureza jurídica, apesar do STF ter alguns julgados estabelecido essa tese de que seria um direito de petição, mas as próprias manifestações posteriores deixam em xeque, colocam em xeque aí o entendimento do STF. Eu quero entrar num ponto que é muito relevante, inclusive sobre a ótica prática, que é ponto relacionado ao cabimento da reclamação para a defesa, para a garantia da autoridade dos precedentes vinculantes firmados em tese de repercussão geral, recurso especial, extraordinários repetitivos. E é um olhar voltado aqui para o 988, parágrafo 5º, inciso 2º do Código de Processo Civil. Nós tivemos a reclamação 36.476 de São Paulo, 36476 de São Paulo, que a reclamação, né, interessantíssima, criticável no seu todo, e aqui eu faço questão de registrar que você foi citado tanto nos votos vencidos como nos votos vencedores, né? Ou seja, foi citado dos dois lados aí, e lógico, né, em relação às suas abordagens sobre a reclamação, enfim, seu livro, que é fantástico, e particularmente nesse ponto, o STJ, para mim, nessa reclamação 36476 de São Paulo,
ele rasgou o Código de Processo Civil, né, ao prever, na julgada da Corte Especial, que não seria possível o uso da reclamação para a garantia da autoridade das decisões firmadas, por exemplo, pelo STJ em sede de recurso especial processado sobre sistemática repetitiva. Né? Proferiu uma interpretação ao 982, parágrafo 5º, inciso 2º, totalmente contra a lei, né? Porque o Código fala que é possível o uso da reclamação desde que esgotadas as instâncias ordinárias. E a gente tem um outro problema, né? Porque o STF continua admitindo a reclamação na hipótese do 988, parágrafo 5º, inciso 2º. O STF admite, o STJ não admite, e a gente sabe o quanto que é importante o uso dessa reclamação, principalmente para você. Você falou do sistema de precedentes, e esse é um tema que me é muito caro, e a reclamação, e eu sei que você já escreveu também sobre isso, ela serve também como uma forma de se garantir, né, de se preservar a unidade do direito e, de certa forma, né, uma manifestação que vai ser exarada pelo órgão que prolatou, que formatou o precedente judicial. Como você foi citado dos dois lados, eu queria que você esclarecesse basicamente o uso, né, da reclamação nessas hipóteses, o que é que você defende e qual a sua projeção para esse cenário e quais as possíveis soluções, por exemplo, que nós, enquanto procuradores do Estado aqui, podemos adotar para garantia da observância de precedentes dessa natureza, dessa magnitude, na forma como foi decidido e com o olhar voltado para o próprio Código de Processo Civil. Essa é a pergunta que agora, toda vez que a gente está falando de reclamação, é o que todo mundo discute, é exatamente a 36476 de São Paulo, né? Reclamação cuja o voto vencedor foi da ministra Nancy Andrighi. E o voto vencido, que aí pessoalmente com quem concordo, foi do ministro Og. Inclusive o ministro Og é pernambucano, saiu aqui do Tribunal de Justiça direto para o STJ. E assim, o voto do ministro Og, ele é extremamente assertivo, dando exatamente as razões pelas quais deve ser cabível a reclamação perante o STJ para garantir a observância de precedente firmado em recurso especial repetitivo. Eu vou dar um passo para trás e falar do 1030. O artigo 1030 do Código de Processo, antes de entrar nesse tema, ele precisa ser lembrado. O artigo 1030 trata da admissão perante a presidência ou vice-presidência do tribunal local dos recursos especiais, dos recursos extraordinários. E ele tem uma série de... Ele tem um roteiro para o vice-presidente do que ele deve fazer. Então, se o recurso for inadmissível, ou seja, naquelas hipóteses tradicionais de inadmissibilidade por falta de requisitos intrínsecos ou extrínsecos, intempestividade, falta de preparo, falta de interesse de agir, falta de legitimidade, fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer, o vice-presidente ou presidente do tribunal local, ele inadmite o recurso contra o qual cabe agravo direto para o STF ou o STJ, a depender se for recurso especial ou extraordinário. Mas, sendo o caso de já haver um recurso especial ou uma tese firmada em recurso especial ou extraordinário repetitivo perante o STF e o STJ, o vice-presidente do tribunal local ele vai tomar outra atitude. Ele vai olhar para a tese firmada pelo STF ou STJ e vai olhar para o recurso especial e o recurso extraordinário e para o acórdão em si. Se o acórdão estiver em acordo, estiver seguindo que a tese firmada pelo STF e pelo STJ, ele vai negar seguimento ao recurso especial ou recurso extraordinário. E contra essa decisão de negativa de seguimento, cabe um agravo interno para ser julgado pela Corte Especial, órgão especial, ou pelo próprio pleno do tribunal. Então, veja, o acesso ao STF e ao STJ, quando já tem uma tese firmada em especial ou extraordinário repetitivo, ficou vedado. Colocaram ali um muro que eu não consigo mais transpor. Eu fico com o vice-presidente negando seguimento ao meu recurso especial e extraordinário, e se ele errou, se ele se equivocou, se ele não observou que tinha distinção, que meu caso não se enquadrava naquela tese firmada pelo STF e STJ, me resta o agravo interno. E o agravo interno vai ser julgado pela corte local, corte especial ou pleno, e se o
a Corte Especial mantiver o erro do vice-presidente? O que é que me cabia? Eu não tinha mais recurso. E aí é que entrava a reclamação. Lembrando que eu disse um pouco antes que ela é um elemento chave do artigo 927. O artigo 927 dá racionalidade ao sistema, dizendo que o vice-presidente pode negar seguimento, e aí eu fico aqui na corte evitando inundar o STF e STJ com recursos especiais, cuja tese ele já conheceu, mas se manteve o erro, vem a reclamação. A reclamação, e aí ela está prevista no artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2º, dizendo o seguinte, eu até estou com ele aberto aqui, que é inadmissível a reclamação, proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários ou especial repetitivos, vírgula, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Ou seja, não cabe antes de esgotar a instância ordinária. É um requisito negativo de admissibilidade. Mas se eu esgotei as instâncias ordinárias, e quando é que eu esgoto as instâncias ordinárias? Quando eu interponho o agravo interno que negou ser contra a decisão negativa de seguimento do meu recurso especial extraordinário. Eu esgotei ali as instâncias ordinárias, eu não tenho mais recurso. Tudo que eu podia fazer na instância ordinária eu fiz, só me resta agora a reclamação. Então, isso que para a gente parecia ser muito claro, muito óbvio, né? O STJ disse que não cabia. Não cabia, e os dois principais fundamentos do voto da ministra Ciendig nessa reclamação 36476 foi que, primeiro, uma questão topográfica. Foi dizer que as hipóteses de cabimento da reclamação estão ali nos incisos do artigo 988. Então, não faria lógica ter uma hipótese de cabimento lá no parágrafo 5º, inciso 2º, porque teria que estar ali nos incisos do caput. Então, isso não me faz muito sentido, porque, por exemplo, o agravo instrumento está lá previsto no artigo 1015, mas a gente tem hipótese de agravo instrumento em leis esparsas, e a gente tem hipótese de cabimento do agravo instrumento esparsas no próprio código, lá no artigo 356, tratando de decisão parcial de mérito, tem uma hipótese de cabimento do agravo instrumento. A gente vai dizer que não cabe porque está fora do lugar. Não faz sentido. Então, assim, a gente não identifica o conteúdo de uma norma pelo local no código, pela topografia no código em que ela se localiza. Mas Até porque, se fosse assim, só existiriam normas fundamentais na parte do código que trata das normas fundamentais. A gente sabe que, né, nós encontramos normas fundamentais espraiadas pelo código. Exatamente, assim, não... A gente pode ter a hipótese de cabimento da súmula vinculante está totalmente... Está previsto em outra lei, se bem que o código acabou reproduzindo, mas enfim. A topografia não é um bom critério para a gente extrair o conteúdo de uma norma. O outro critério foi recorrer à vontade do legislador. Foi recorrer ao conteúdo da justificativa e do relatório do projeto de lei que estabeleceu, que dispôs que previu o texto do parágrafo 5º, inciso 2º, que a gente acabou de ler. E a justificativa desse projeto de lei seria que o STJ, o STF, não tem condições de receber uma quantidade extrema de recursos e que você cria exatamente a técnica do recurso especial e extraordinário repetitivo para evitar uma enxurrada de recursos na corte. E você não estaria fazendo nada se você permitisse ainda que chegassem reclamações. E, assim, o argumento da vontade do legislador é um argumento que é difícil de investigar, porque a gente não consegue entrar na cabeça de 581 congressistas, né? O que cada um quis, a psique, como se a lei tivesse uma psique que a gente conseguisse enxergar exatamente o que quis. A interpretação está no texto legal. Então, a gente extrai da norma além do texto legal. E o texto legal nos diz que cabe a reclamação. Fora isso, e aí que eu acho que é o mais grave, eu vou dar um passo atrás e voltar lá para a teoria dos poderes implícitos. O STJ, durante muito tempo, falou que não tinha condição de julgar essa quantidade toda de recursos e que precisava de um sistema de precedentes vinculantes para fazer com que os tribunais locais, os órgãos judiciais, decidissem de acordo com a sua interpretação do texto normativo.
E, estabelecido isso, todos deveriam seguir. E que seriam precedentes obrigatórios, precedentes vinculantes, lá os artigos 927, os hipóteses do artigo 927. Mas de nada adianta eu dar o poder ao STJ de estabelecer essas teses, esses precedentes vinculantes, esses precedentes obrigatórios, se eu não der o poder de controle. Eu não estou fazendo nada. Se o STJ, ao decidir dessa forma, se automutilou, cortou os seus poderes. O STJ perdeu cogência. O STJ vai estabelecer uma tese em precedente, num recurso especial repetitivo, e vai jogar lá para o tribunal local e dizer agora, partindo da doce ilusão de que um texto, uma tese repetitiva, uma vez posta, não pode haver dúvidas quanto à sua própria aplicação. Não, agora eu decidi, agora está com vocês. Não quero mais conhecer esse assunto porque eu já decidi. Ah, se eu decidir errado, você vai ter que ajuizar uma ação rescisória. Veja, que loucura. Então, ele cortou o próprio poder. Ele disse, agora que eu decidi a tese, eu não tenho mais nada a ver com isso. Problema de vocês, porque eu não tenho condição de julgar tanto. É um paradoxal. Ele queria firmar a tese. E você gera um engessamento, né? Porque há uma possibilidade de o próprio órgão jurisdicional que editou o precedente revisá-lo, né? Promover um overruling, um overturning, que seja uma revogação total, parcial do precedente judicial, promover uma releitura. E quando você fecha as portas dessa forma, você impede, como você disse, o controle da efetividade, da adequada interpretação que se dá àquele precedente obrigatório, o que é muito complicado, porque, nesse sentido, a gente passa a ter um engessamento maior, como eu disse, uma impossibilidade, muitas vezes, de revisão do entendimento. E até o próprio STF já admitiu reclamação, inclusive promovendo uma mudança de entendimento, né? E a reclamação como instrumento de revisão, de reanálise de um precedente obrigatório. E praticamente hoje, como você bem disse, né? Quem diz efetivamente quais os contornos de aplicabilidade do precedente judicial firmado pelo STJ são os tribunais, né? E isso, de certa forma, pode gerar uma insegurança jurídica enorme, né? A gente já sabe que há uma dificuldade até de se compreender o que é ratio decidendi, né? Eu até conversava semana passada com alguns magistrados e alguns me perguntaram o seguinte: ah, mas a ratio decidendi é igual à tese que é fixada? Pô, para mim, a tese é a mesma coisa de ratio decidendi, não necessariamente, né? Porque praticamente a gente passa a condensar o que se entende por ratio decidendi num enunciado linguístico para a gente ter uma praticidade maior, né? E dentro de uma visão mais consequencialista, e esquece de analisar os contornos decisórios, enfim, são vários aspectos, e esse fechar de portas aí impede muita coisa e traz o que a gente não queria, né? A gente pode gerar mais insegurança jurídica com esse precedente obrigatório que foi firmado do que a segurança jurídica. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo 100%. Assim, é exatamente isso. Esse precedente ele gera insegurança muito grande e ele, primeiro, por dois motivos. O primeiro motivo é que tem uma grave violação ao artigo 926 do Código de Processo Civil, que exige integridade, coerência e estabilidade das decisões com o dever de diálogo entre os tribunais. E o STJ não dialogou com o próprio STF, porque o STF tem admitido, na maioria das vezes, a reclamação na mesma hipótese. Então, o STJ não admite e o STF admite. Então, já é um primeiro ponto muito importante. E é até paradoxal, porque é o seguinte: contra uma eventual decisão do STJ que desviolar um recurso extraordinário, tese firmada em recurso extraordinário repetitivo, cabe reclamação. Então, veja, o STJ não está querendo controlar mediante reclamação, mas ele é sim controlado mediante reclamação para o STF. Então, isso já é um grande paradoxo. E o segundo ponto é que o STJ ele partiu do pressuposto de que o texto de uma tese repetitiva, o enunciado, enfim, eu vou tratar com uma tese jurídica, eu vou tratar aqui com o nome, com a expressão que o CPC usa, uma tese jurídica firmada em recurso especial repetitivo não gera dúvidas quanto à sua aplicação, que ela fosse unívoca, que não tivesse dificuldades ou dificuldades interpretativas, né, examinando aquele caso, ou que eles pudessem antever todos os fatos que caberiam, encaixariam ali.
E eu vou dar um exemplo que está aqui no dia a dia de quem gosta de processo, que é a tese da taxatividade mitigada, né? A interpretação do cabimento do agravo instrumento, no caso do artigo 1015. O próprio STJ está tendo que decidir vários casos para dizer exatamente quando um caso se encaixa ou não na hipótese de taxatividade, na tese da taxatividade mitigada. E veja que ele está fazendo isso com recursos pendentes no STJ que já estavam lá quando ele firmou a tese do artigo 1015, a tese da taxatividade mitigada. Mas os antigos recursos, os novos recursos que foram interpostos após a tese do 1015 estão ficando barrados nos tribunais locais. Então, quais hipóteses estão dentro ou fora da tese da taxatividade mitigada? A gente não sabe. E isso vai ter que ser cada tribunal local que vai ter que interpretar. E a gente não vai ter tribunal local dizendo que cabe agravo de instrumento contra a decisão que altera o valor da causa, que modifica de ofício o valor da causa, e vai ter tribunal dizendo que não cabe. E o STJ vai dizer, não, eu não posso conhecer disso porque eu já fixei o precedente, a tese da jurídica lá quando eu julguei o repetitivo do 1015. E aí? Aí eu vou ter o tribunal decidindo de forma diferente do outro. O que é que a gente vai fazer? A reclamação entrava aí exatamente para dirimir essas dúvidas e para reconstruir o significado da tese firmada no recurso repetitivo. Eu lembrei até aqui de uma fala da ministra Ellen Grace, quando a súmula vinculante foi instituída, que ela, numa infeliz manifestação, disse o seguinte: olha, veja só, agora que a gente tem a súmula vinculante, a gente não vai ter dúvida nenhuma, não vai precisar de interpretação, está tudo claro. Como assim, né? A gente tem texto passivo de interpretação, enfim. E da mesma forma, quando a gente tem um precedente, né, a gente tem um texto e a gente precisa extrair a norma daquele precedente judicial e depende de uma leitura adequada daquilo que ficou definido. E esse é um grande problema que a gente já enfrenta na prática, né, inclusive aqui no âmbito da PGE, e é justamente da inadvertida, inadequada aplicabilidade de alguns precedentes obrigatórios, e essa decisão do STJ ela gera um problema enorme para a gente, principalmente porque nós ficamos de mãos atadas em alguns casos para o uso da reclamação para provocar, inclusive, uma adequada aplicabilidade desse precedente obrigatório. E aí, como você bem retratou, né, essa insegurança jurídica, veja que quando a gente fala de um sistema de precedentes judiciais, a gente pensa em segurança jurídica, em coerência, integridade, em estabilidade, mas a gente tem observado, né, nesses 4 anos de vigência do CPC, que as cortes superiores, que seriam as cortes por excelência a possibilitar essa segurança jurídica, né, através de seus posicionamentos, essas próprias cortes, elas têm gerado insegurança jurídica, como nesse caso, o STJ se posicionando de uma forma sem dialogar com os precedentes do STF, ou as próprias cortes desrespeitando seus próprios precedentes, né? A gente viu isso em inúmeras circunstâncias, deixando aí à margem o dever de autorreferência tão importante, né, que da forma como o 926 prevê, essa necessidade de você observar os seus próprios pronunciamentos, e o que traz para a gente uma insegurança jurídica muito grande, e talvez a gente precise rever esses posicionamentos, e espero que, de alguma forma, essa discussão possa ser profícua para que, de alguma maneira, a gente possa aí provocar uma releitura desse entendimento. E aqui eu queria te fazer uma provocação também, já que eu falei de dever de autorreferência, enfim, falei de 926, você falou de 926. Eu queria te perguntar o seguinte: tradicionalmente não se admite, né, na jurisprudência, enfim, a doutrina, alguns posicionamentos nesse sentido, reclamação, né, eventualmente proposta no próprio tribunal, pelo próprio tribunal ter descumprido o seu entendimento. E aí, quando a gente começa a falar no 926, dever de autorreferência, de ter que observar os próprios posicionamentos, você acha que, à luz do CPC de 2015, seria possível modificar esse entendimento para possibilitar reclamação, né, no âmbito do próprio tribunal, por ele ter descumprido seu próprio posicionamento? Essa pergunta assim, eu já pensei muito sobre isso, e várias vezes eu cheguei perto de pensar em mudar o que eu achava, e dei um passo para trás. Essa provocação, ela surge, na verdade,
quem fala disso é o ministro Cláudio Brandão, do TST, no livro dele sobre reclamação. É um livrozinho muito bom da LTR, mais voltado à reclamação no âmbito trabalhista. E ele disse que caberia a reclamação interna corporis, né, intramuros, reclamação para o próprio tribunal contra um ato interno, uma decisão interna que desrespeitou o próprio precedente. E os professores Fred Júnior e o professor Leonardo Carneiro da Cunha, né, que atualmente tem o melhor livro sobre recursos e meios de impugnação no processo civil, no direito, do direito brasileiro, eles defendem... Então, um parênteses, o Léo estava aqui, né? O Léo estava aqui na nossa live, não sei se você está ainda, Denaci, né? Márcio Rocha, um abraço para todo mundo aí que está te prestigiando. Agora fiquei até mais acanhado, né? Essa turma de peso da gente aqui. Mas, enfim, o professor Leonardo Carneiro da Cunha e o professor Fred Júnior encamparam essa tese do ministro Cláudio Brandão. E eu discordo dela por seguinte motivo, porque reclamação pressupõe hierarquia. E existe um entendimento tradicional que entre membros do próprio tribunal não existe hierarquia. Um desembargador, ainda que ele seja presidente ou vice-presidente, ou que seja mais antigo, compõe um órgão de maior composição, ele não é hierarquicamente superior a outro desembargador. Fora isso, o tribunal não tem como usurpar sua própria competência. Então a gente tem outros meios que fariam valer, que seriam meios para você dirimir essas divergências internas, como, por exemplo, no STJ a gente tem os embargos de divergência. Então, os embargos de divergência servem para você dirimir essas divergências interna corporis. Então, eu assim, pensei muito, já pensei em algumas vezes mudar de entendimento, mas eu sempre dou um passo atrás porque eu não consigo vislumbrar cabimento de reclamação onde não tem hierarquia. E eu não consigo enxergar hierarquia entre ministros ou entre desembargadores. Perfeito, meu amigo. Eu não vou me estender muito, porque a gente tem 3 minutos, eu quero te ouvir ainda em relação a um ponto. O tema é muito provocativo e você, né, que é uma das maiores autoridades do Brasil no tema, estudou, pesquisou a exaustão, traz para a gente elucidação em relação a vários pontos. Queria te perguntar o seguinte, olhando para o 988, né, pressuposto de cabimento da reclamação, para a gente ver lá no inciso terceiro a possibilidade de uso da reclamação para garantia da observância de uma decisão, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade. E aí eu me pergunto o seguinte, será que não seria possível o uso dessa reclamação para a garantia da observância dessa decisão que foi proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no que diz respeito particularmente não ao dispositivo da decisão, mas em relação à ratio decidendi, né? Porque a gente sabe que é importante a gente fazer essa leitura, e quando a gente vai analisar o 927 e a previsão desse tipo de posicionamento como posicionamento obrigatório, lógico que, né, já em diálogo com a Constituição, e quando a gente passa a trabalhar com o sistema de precedentes judiciais, a gente tem que pensar em termos de ratio decidendi, né? Em termos de fundamentos determinantes, se você olhar para o próprio 489, parágrafo 1º, enfim. E aí, nesse caso, né, a gente sabe que o STF, em várias situações, tem rechaçado, né, a teoria dos motivos determinantes, enfim. Será que não seria possível admitir a reclamação para garantia da observância desse precedente, olhando exatamente para a sua parte vinculante, que é a ratio decidendi? Eu concordo. Assim, o acordo de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, ela tem duas normas. Ela tem a norma que julga o caso concreto, certo? Então, quando a gente entende que uma determinada norma de um determinado estado tratando de ICMS é inconstitucional, aquela norma ali ela sai do sistema. Ela não pode mais ser aplicada. E se aquele determinado estado reitera a aplicação daquela norma, ou insiste na aplicação daquela norma, cabe reclamação. Cabe reclamação por desrespeito à autoridade da decisão do STF. O STF já disse. E isso ali está contido no acórdão, na parte dispositiva do acórdão que julgou a ação declaratória de constitucionalidade, dizendo essa norma é constitucional, você não pode mais aplicá-la, ela está fora do sistema. Então, cabe a reclamação, nessa hipótese, primeiro,
com base em violação à autoridade a autoridade do STF que está contida no dispositivo do acórdão. Só que fora isso, as decisões, os acórdãos de controle concentrado de constitucionalidade, eles também formam um precedente lá pelo artigo 927, inciso 1º, né? Então, ali, dela a gente pode extrair razões de decidir para julgar o caso. Razões de decidir de julgar o caso. Então, se uma determinada norma de um determinado Estado foi julgada inconstitucional pelos motivos X, se uma norma idêntica de outro Estado for posta no sistema, os juízes têm que respeitar esse entendimento do STF e têm que julgar essa norma também inconstitucional. Embora, veja, a norma do caso lá do STF era um caso de uma norma de Estado de Pernambuco, por exemplo. Mas se o Estado de Alagoas ele repete um texto com idêntica norma, então os juízes de Alagoas têm que respeitar o precedente formado pelo STF. Nesse caso, se não respeitar, cabe o quê? Cabe a reclamação. Então, concordo plenamente. Perfeito, perfeito. Meu amigo, eu gostaria de passar mais umas 2 horas aqui conversando contigo sobre reclamação. O tema é instigante, enfim, e o papo está ótimo. A gente tem esse problema da limitação do Instagram, né? Que a gente só pode falar 1 hora, mas eu espero em breve te receber aqui na Procuradoria para a gente discutir, continuar esse debate. São questões, inclusive, não só teóricas, mas práticas relevantíssimas, né, para a nossa atuação aqui no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado. Até porque muitas das nossas situações que envolvem, né, a demandas contra o Estado, boa parte delas estão solvidas em precedentes obrigatórios. Essa inobservância gera problemas práticos operacionais para a gente, ou seja, é necessário discutir a fundo a reclamação, seu uso adequado. E eu acredito que, agradeço aqui a participação de todos os nossos colegas procuradores, doutora Emanuele Pacheco, que é a nossa coordenadora e chefe da Procuradoria da Fazenda Estadual, está em todas as lives, né? O subprocurador também da Procuradoria da Fazenda Estadual, doutor Leonardo, enfim, tantos outros colegas que estão aqui e prestigiaram sua fala. Eu te agradeço muito pela oportunidade de debate e espero que a gente tenha outros momentos, inclusive presenciais, depois de tudo isso passar. Para quem não leu o livro do Gustavo, vale muito a pena. O livro é esse aqui, ó, Reclamação Constitucional no Direito Processual Civil. Tá aqui, é o livro da Forense. E um livro fantástico, um dos livros, poucos livros hoje que praticamente esgotam o tema da reclamação. Vale a pena ser lido. Te agradeço muito, meu amigo. Sabia que seria sensacional a live, a verticalidade aqui do debate. E espero tê-lo em outras oportunidades. Preserve a sua saúde, da sua família, fique em casa. E obrigado mais uma vez a você e a todos os colegas. Marcela de Fortaleza aqui, procurador do município de Fortaleza, enfim. Luiz, velho, muito obrigado pela oportunidade. Feito eu disse no início, falar sobre esse tema, falar para os meus amigos de Alagoas, dar um pulinho aí. É sempre uma felicidade sair dessa correria aqui do dia a dia, 1 horinha, né? Fazer o que a gente gosta, que é estudar processo. Falar sobre o processo foi muito legal, muito bacana. Espero ter dado um esclarecimento, ter podido ajudar. Enfim, não esqueça de mim realmente quando isso tudo passar para me chamar aí para conversar com vocês, ver vocês falarem também. A gente até tomar uma cerveja juntos, né? Não só falar do processo, foi muito legal, muito bacana. E agradeço bastante, inclusive a todo mundo que pôde acompanhar. Enfim, se ficar gravado, quem está acompanhando aí, tirando 1 horinha para nos escutar. Eu espero que fique. Perfeito, meu amigo. A live vai ficar salva aqui no Instagram da PGE, nosso feed. Quem chegou depois vai ter a oportunidade. Quem chegou depois vai ter a oportunidade de assistir, que ela vai ficar salva aqui. Meu amigo, muito obrigado. Um abraço para você e a gente se encontra em breve, se Deus quiser, presencialmente. Abração. Valeu, até mais. Obrigado.